E mais de 20 milhões de pessoas já foram contaminadas pela Covid-19 aqui no Brasil. E muitos pacientes precisam estar atentos com a perda da capacidade pulmonar e com a recuperação do vírus. O Rafael Mesquita conversou com o fisioterapeuta o Thiago Vilela sobre esse assunto. Muitos pacientes precisam estar atentos, mesmo após a cura, com a perda da capacidade pulmonar. E fraqueza também muscular de difícil recuperação, que pode até impossibilitar o paciente de retornar às atividades normais de imediato. Nesses casos, a fisioterapia é uma aliada indispensável. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, conversando com o fisioterapeuta Thiago Vilela. Thiago, como a fisioterapia pode auxiliar esses pacientes pós-Covid-19? Vários pacientes hoje que passam ou estão passando pela condição do Covid, elas têm várias alterações e comprometimentos funcionais no dia a dia, né? Não só pulmonares, que são os mais conhecidos, mas alguns deles cardiovasculares, musculares, neurológicos. Então, as várias condições, né, acometidas pelo próprio vírus, ela pode ser até de forma sistêmica. E quando é necessário o paciente recorrer a esse especialista? Existem vários sinais muito simples que as pessoas, né, podem começar a perceber, que são dificuldades em fazer algumas coisas que antes eles conseguiam fazer tranquilamente e hoje eles não conseguem. Dores que não existiam antes, que existem agora, né? Algumas alterações até sistêmicas, visuais, como por exemplo o inchaço, que a gente chama do edema, né? Algumas condições novas que surgiram após o Covid são alguns sinais de que essas pessoas de fato precisam de ajuda, principalmente da fisioterapia. A maior parte dos pacientes pós-Covid precisa do fisioterapeuta? Não necessariamente. A gente fala que a maioria dos pacientes pós-Covid que precisam de fisioterapia são os pacientes de graus moderados e graves, né? Lembrando que, além dessas complicações pulmonares, os pacientes pós-Covid, segundo especialistas, podem registrar também sintomas neurológicos. Existem, por exemplo, casos de alteração de sensibilidade e formigamentos, além de aspectos cognitivos como déficit de memória e falta de concentração.